Fala, agronomia! Bem-vindos ao Botina Business. Mais uma vez a gente está com um convidado especial, um amigo, foi cliente meu também, Cláudio Zago, uma lenda do agro brasileiro. Claudião, muito obrigado por participar do Botina Business. Aqui a gente vai dar muitas dicas para o pessoal que está começando a carreira. Bem-vindo. Muito obrigado, Giovanni. É um prazer muito grande falar com você. Como você disse, nós já nos conhecemos há muito tempo, já trabalhamos juntos. Enfim, tenho todo um respeito por você e é sempre bom conversar com você. Muito obrigado, Cláudio. O Cláudio, pessoal, para contar um pouco do histórico dele, tá? Ele é da UFV, é a mesma faculdade que eu me formei, Universidade Federal de Viçosa. Só que ele tem um tempo a mais de estrada que eu, né, Claudião? Eu me formei em 2006, ele formou em 1976. É isso aí, já faz bastante tempo. Ele tem mestrado também em genética e melhoramento de plantas, foi 8 anos pesquisador da UFV, passou a ser pesquisador da Agroceres, onde ele também ficou por 12 anos, mas a Agroceres lá no começo dela, né, Cláudio? O Grupo Agroceres, antes da venda para Monsanto. Antes da venda para Monsanto, nós trabalhávamos com pesquisa na região do Triângulo Mineiro. Depois foi para a Dow por 8 anos e voltou depois para o Grupo Agroceres, que se tornou Helix, certo? Quando ela voltou a produzir sementes, voltou a trabalhar com genética, é isso? É isso, exatamente. A Agroceres, depois que ela vendeu o negócio para a Monsanto, ela ficou um tempo afastada do negócio de sementes e depois, em 2004, ela retornou novamente com a marca Biomatrix. E nesse retorno, você entrou como pesquisa e desenvolvimento, depois se tornou diretor do Grupo Helix, onde atuou por 11 anos como diretor, e agora, como a gente até conversou nos bastidores, você está mais fazendo os toques como gerente, na gerência de serviço técnico, é isso? Exatamente. Desde 2020, a gente perde um pouquinho a noção do tempo com essa história de pandemia, mas, enfim, desde 2020, eu deixei a diretoria e passei a gerenciar o serviço técnico, e a gente, em função da experiência que a gente tem, e a gente acaba sempre atuando também um pouco em outras áreas, em planejamento, alguma coisa desse tipo na empresa. Perfeito. Mas vamos no começo, então, Claudião. Então, vamos lá. Como que você começou no agro? Por que você escolheu agronomia? Por que você escolheu trabalhar no agro? Bom, essa história talvez a gente tenha que voltar no tempo, lá realmente na minha origem, né? Eu, apesar da minha carreira toda ter sido feita no estado de Minas Gerais, e depois passei por o tempo que eu fui diretor, fiquei morando no estado de São Paulo, em Rio Claro, mas eu sou capixaba de origem. Eu sou do Espírito Santo, de Cachoeiro do Itapemirim, e a minha família era uma família de produtores rurais. Meu pai era produtor, meu avô, meus tios, todos, e eu tive sempre uma ligação muito forte com o negócio. E muito cedo eu já quis estudar, né, na área, né? Então, eu comecei fazendo técnico agrícola. Eu fui para uma escola de técnico agrícola no norte. Cachoeiro fica no sul do Espírito Santo. Eu fui estudar técnico agrícola no norte do estado, num colégio chamado Santa Teresa, Colégio Agrícola Santa Teresa. E, naturalmente, eu já tinha toda essa origem, essa vocação, e aí, realmente, fazendo o curso, eu falei, não, eu tenho esse é o meu caminho, sabe? E depois eu fui para Viçosa, fiz o curso em Viçosa, continuei na universidade fazendo mestrado, fiz mestrado na área, e depois, ao terminar o mestrado, eu fui contratado como pesquisador na Universidade de Viçosa. Então, como você falou aí na apresentação, eu fiquei por 8 anos como pesquisador. E eu fui trabalhar no Triângulo Mineiro. Então, por isso que eu acabei chegando no Triângulo Mineiro. A Universidade de Viçosa tem um centro de pesquisa em Capinópolis, e aí eu fui trabalhar nesse centro de pesquisa. Então, eu fiquei por 8 anos no Centro de Pesquisa de Capinópolis. Muito bem, depois... Sim. A pesquisa era sorgo
e milho também não? Só sorgo? Não, não, não. Na verdade, nesse centro de pesquisa, na época, a Universidade de Viçosa tinha um programa muito forte de melhoramento de soja. Era uma época em que a soja estava começando. Então, grande parte do programa da Universidade de Viçosa era desenvolvido em Capinópolis, ali nós chamamos hoje de CEPET, que é um centro de pesquisa da Universidade de Viçosa. E nós tínhamos também, neste centro de pesquisa, uma área muito forte de nutrição animal e manejo de pastagem. E aí, como o meu mestrado foi em genética de plantas forrageiras, eu acabei me envolvendo bastante na área de nutrição animal nesse centro de pesquisa. E aí, como que acabei virando depois para sorgo e para milho? A Agroceres tinha também em Capinópolis um centro de pesquisa em melhoramento de milho e de sorgo. E aí nós já começamos a fazer muitos trabalhos em conjunto, de avaliação de valor nutritivo, de silagem, tanto de milho quanto de sorgo, e acabei, então, migrando para a Agroceres. O que, na época, não era muito normal, você sair de uma universidade, de um emprego público, né, e ir para a iniciativa privada. Mas eu fiz esse caminho e achei que foi bom. E qual foi o grande motivador para isso acontecer? Por que você tomou essa decisão de sair da universidade e ir para a iniciativa particular? As empresas particulares, elas têm uma agilidade, uma dinâmica maior do que as empresas públicas. Então, eu, quando comecei a me envolver com esses trabalhos de melhoramento, e esse tipo de trabalho ele é muito mais dinâmico na empresa privada. Então, a empresa pública, a gente tem bastante dificuldades em chegar ao mercado, entender o mercado. Na empresa privada, isso é muito mais ágil. Então, a principal razão na época foi por entender que a gente poderia contribuir muito mais numa empresa privada do que na empresa pública. Não foi nenhum demérito, aliás, muito pelo contrário, a Universidade de Viçosa, que você também estudou lá, tem grandes cabeças, grandes pesquisadores, e isso também me facilitou. Esse período em que eu trabalhei na empresa pública me facilitou bastante, porque a empresa privada não pode viver sem a empresa pública, porque os trabalhos básicos, os trabalhos mais acadêmicos, não adianta a gente esperar serem feitos pelas empresas privadas. Esses trabalhos acadêmicos são feitos pelas empresas públicas. E esse tempo me criou vínculos muito fortes que eu, felizmente, tenho até hoje, não só com a Universidade de Viçosa, com outras universidades, eu tenho com a Exalc, tenho com a UFLA, e também sempre tive uma facilidade muito grande, um trânsito muito grande na Embrapa, nos diversos centros da Embrapa, enfim. Então, tudo isso faz parte da formação da gente, não é? Então, você saiu da empresa pública, você não gostava da empresa pública? Não é isso. Não é isso. São momentos da vida e da carreira em que você, às vezes, tem que optar. Talvez até pela personalidade, né? Como você disse, você queria uma coisa um pouco mais ágil. Exatamente. E aí, pelo seu jeito de ver o mundo, você fala, eu preciso de algo com mais velocidade aqui. Mas também teve um grande benefício que foi essa simbiose, esse contato com todos esses profissionais. Exatamente. Então, é isso aí. A gente consegue. E eu acho que o profissional que está numa empresa privada, mas que consegue conversar e entender a empresa pública, eu acho que a gente acaba tendo uma facilidade muito grande de abrir caminhos, sabe? Eu acho que a profissão da gente, nós não podemos de maneira nenhuma fechar portas, nós temos que estar sempre abrindo portas para a gente poder voltar, sabe? E se você fosse dar uma dica para o profissional que está iniciando, qual que seria os cuidados ou o que ele deveria pensar dentro de uma instituição? Talvez ele está fazendo um mestrado, está em pesquisa numa instituição pública. O que ele deve pensar e como ele deve se preparar para ir para uma particular? Uma coisa que eu sempre digo, o jovem de hoje
ele está muito bem preparado, sabe? Diferente de alguns conceitos, de algumas pessoas que às vezes dizem, não, o jovem não quer nada. Não, muito pelo contrário. Eu, felizmente, esse tempo todo que eu fiquei na empresa privada, especialmente o tempo em que eu dirigi esse negócio de sementes da Agroceres, em que a gente cresceu muito, eu tive uma oportunidade de contratar muita gente. Eu contratei muito jovem. E eles nos surpreendem muito, sabe? Eles nos surpreendem porque eles têm um conhecimento muito amplo, e isso é muito bom nos jovens de hoje. Então, eu acho que, primeiro, ele tem que ter foco. Ele tem que ter foco. Eu gosto de um profissional que ele foca em determinada área e faz toda a sua formação procurando aquela área, sabe? Eu não gosto muito aquele indivíduo que fez filosofia, depois fez agronomia, depois... Eu acho que você tem que ter um foco. Em determinado momento da sua vida, você pode até dar uma devagada, mas em termos profissionais, é muito bom que ele tenha uma formação, que ele escolha uma área. O curso de agronomia é um curso muito interessante porque ele é muito amplo. Muito amplo. A gente vê profissionais da área de agronomia trabalhando na área financeira, às vezes em grandes bancos, a gente vê trabalhando na imprensa, a gente vê trabalhando no campo, como vendedor, como assistentes técnicos, como pesquisadores. Então, eu acho que é uma das profissões que tem maior oportunidade em termos de abertura para trabalho. Concordo. Então, agora, cada profissional ele tem que entender qual é o ramo dele. Então, a gente que já rodou bastante, então, muitas vezes eu vou entrevistar um jovem e ele vem aqui para uma vaga, hipoteticamente, na área de pesquisa. E eu começo a conversar com ele e falo, companheiro, você é vendedor. Você não é pesquisador, você é vendedor. E, às vezes, o contrário. Às vezes, você vai conversar com alguém que está se candidatando a uma vaga de vendedor e você fala, não, seu negócio é na área técnica. Enfim, esse tipo de coisa. E a gente que acaba tendo bastante experiência com isso, a gente consegue perceber isso. Então, eu digo sempre o seguinte, o profissional ele precisa de um tripé que o sustente. O primeiro é o conhecimento técnico. Então, o profissional ele tem que ter uma base de formação técnica que o suporte. Agora, ele não precisa conhecer profundamente uma determinada área, que ele, às vezes, se candidate a trabalhar, porque depois, com o tempo, ele vai se especializando, estudando. A outra coisa que o profissional tem que ter é a vontade de trabalhar. Quando a gente vai contratar um profissional, você tem que entender, você tem que olhar no olho dele e ver o brilho de que ele tem vontade de trabalhar. Então, porque senão, a maioria das empresas, e o caso do agrônomo é particularmente claro nisso, não dá para você ficar todo dia telefonando para o cara, fulano, o que você vai fazer hoje? Onde você vai? Não. Ele tem que saber que ele tem que levantar, mudar de roupa, entrar no carro, ou ir para o campo, enfim, e executar a tarefa dele. Tem que agir, tem que executar a tarefa dele. E outro sustentáculo que eu acho no tripé de um bom profissional é a honestidade. E quando eu falo aqui em honestidade, eu não estou falando da honestidade financeira, porque isso é obrigação. Se ele não for honesto financeiramente, ele não serve, ele tem que estar em outro lugar e não no meio da sociedade. Mas eu falo na honestidade profissional, sabe, de relatar os fatos, conseguir entender os fatos e não omitir coisas que precisam, que são importantes, que são relevantes. Então, eu acho que, principalmente, esse tripé aí que é importante para você ser um profissional de sucesso. Então, se você tiver
esse tripé já é, sabe, o meio caminho andado. Bem estruturado, né? Bem estruturado. E a gente consegue, com o tempo, a gente vai tendo uma experiência que consegue captar isso, sabe? Então, eu acho que eu não tenho errado muito, não, sabe? Eu já formei várias equipes e tenho muito orgulho de todas as equipes que formei, sabe? Então, E isso aí que eu acho que bacana, dá diferença. você colocou como o tripé, que eu vejo assim, quando você trabalha na pesquisa, apesar de você não estar vendendo um produto, você está vendendo uma ideia. Então, você tem que ter Exato. essa dose, pelo menos, de vendedor, vamos dizer assim, dentro Isso. da receita. Mas você vai estar muito mais voltado para a parte técnica. Da mesma forma que hoje um profissional do ramo comercial, aquele que não tem a parte técnica, ele fica vendido no campo. Não existe mais aquele vendedor amigão, vamos dizer assim, né? O vendedor tem que ter Exatamente. esse tripé, igual você disse, ele tem que ter um equilíbrio. Isso aí. Exatamente. Porque quando você faz, por exemplo, se você está desenvolvendo um híbrido em melhoramento de plantas, você tem que pensar no começo. Você tem que saber para que nicho ele se destina, que tipo de produto, que tipo de cliente ele vai atender. Então, é isso aí. É isso aí. Então, Para se formar nesse sentido, qual que seria o caminho? Se a pessoa... eu estou na pesquisa, mas eu não consigo vender minhas ideias, eu estou um pouco frustrado. Qual que seria a dica para buscar aprender isso? Ou mesmo se fosse o contrário, eu estou no ramo comercial e eu queria melhorar minha parte de comunicação, de conversa. Dentro da experiência que você tem, o que você indicaria para a pessoa? O que ela deveria fazer para buscar melhorar a capacidade dela de venda? eu acho que tem um conceito que nos cursos de vendas e em qualquer curso se fala muito, que é o conceito de cliente-fornecedor. Então, é importante, às vezes, quando você fala cliente-fornecedor, muita gente pensa no cliente, aquele cara que vai numa loja e compra alguma coisa. Não. O cliente, todo mundo tem fornecedor e tem cliente. Então, eu acho que o importante para você não se frustrar é você entender qual o cliente que você tem. Se você é um pesquisador, você tem que entender qual é o cliente que você tem. Não é? Que tipo de produto aquele cliente quer. E muitas vezes o cliente, você como pesquisador, o primeiro cliente não é exatamente o produtor que vai plantar aquela sua semente. É a sua equipe. É a sua equipe que está ali à sua volta, é a sua equipe de vendas, é a sua equipe de desenvolvimento de produto. Então, você tem que entender o seu cliente e entender o todo. Porque eles compram de aí, forma diferente, né, a ideia. exatamente, eles compram, cada cliente compra de forma diferente, seja ele na área final, comercial, ou na área de pesquisa e tal. E a outra coisa, você tem que entender também seu fornecedor, sabe? E aí a gente tem que entender o que você está recebendo de suporte para produzir aquele produto que você está se destinando. Então, eu acho que esse conceito ele é muito importante, porque você entendendo isso, você trabalha bem e você não se frustra, porque eu acho que é muito ruim você estar numa empresa ou num ambiente de trabalho em que você levanta de manhã e fala: puta merda, hoje é segunda-feira, eu tenho que passar a semana inteira trabalhando. Isso aí, o cara que começa assim, ele tem que repensar. Será que eu estou no lugar certo? Eu estou na área comercial e será que é aqui? Então, a vida é curta. Uhum. A vida é curta. Então, se você está entendendo isso, você muda rápido. Muda rápido, porque senão você não vai ter tempo. Ou Então, muda de área ou muda de mentalidade, mas você tem que ou muda mudar. de área ou muda de cabeça. Ou muda de área ou muda de cabeça. Porque senão ele vai ser um indivíduo frustrado. E o indivíduo frustrado ele é ruim para ele próprio, ele é ruim para a família, ele é ruim para a sociedade. Então, e nas empresas, eu acho que as empresas têm que ter um bom ambiente de trabalho. Na empresa, aliás, todas as empresas que eu trabalhei, sempre nós tivemos bons ambientes de trabalho. Aqui, particularmente, no Grupo Agroceres,
É um grupo que tem um ambiente de trabalho fantástico, sabe? A gente tem uma interação muito forte, tanto desde o diretor até um funcionário básico de campo ou de fábrica. E eu acho que esse também é uma lição importante. Crie um bom ambiente de trabalho ao seu redor, sabe? Faça com que o seu entorno tenha um ambiente de trabalho adequado, legal, respeitoso, sabe? A outra coisa é ter respeito. É respeito pelo subordinado e respeito pela chefia. Então, você tem se você respeita, você é respeitado. Então, acho que são algumas coisas mais ou menos dessa linha aí, sabe, João? É um caminho que ele é, assim, fundamental para ter sustentabilidade, né? Se você não está criando um ambiente, a culpa também está em você, mas se você está num ambiente que não é tão bom, ou você ajuda a melhorar, ou você, se não for o caso, se você não conseguir, procure se você um outro não conseguir, melhor. procure um outro lugar, porque você não está no lugar certo. Porque, às vezes tem um ambiente que ele pode ser bom para você e não é para o outro. Justo. Pode ter isso também, não é? É isso que a gente, às vezes, percebe. Olhando para a questão de fornecedor, como você mesmo disse, a gente tem o pessoal que trabalha atendendo a gente. Na indústria, você tem o cliente final, você tem o seu vendedor, que é um tipo de cliente que você tem que convencer, e depois o agricultor. Mas quando a gente olha para o fornecedor, o que você espera de um fornecedor? Quais são as atitudes e qual que é a entrega que ele tem que trazer para o time para somar? Primeiro, a gente espera do fornecedor, seja ele qual for, um bom produto. Então, vamos lá. A própria equipe de venda como fornecedor. A equipe de venda, o que a gente espera que a equipe de venda forneça, por exemplo, para uma equipe de pesquisa? A gente espera que ele forneça boas informações, que ele chegue e fale para você, olha, o mercado está indo nesta direção ou naquela direção. Daqui a 2, 3 anos, nós vamos precisar do produto A, B ou C. Então, é fundamental que você receba, aí nesse caso, como pesquisa, que você receba essa informação. Isso é um fornecimento. Tem que ter então, uma visão esse é um fornecedor, né, de informação. Os fornecedores de material. O que a gente quer e o que a gente espera todo mundo fala assim, não, o ideal é o melhor produto ao melhor preço na hora que eu quero, né? Colocado lá na fábrica. Colocado lá na fábrica. Simples assim. Mas não é exatamente isso. A gente espera que a gente receba os produtos de acordo com o que foi combinado. Acho que essa é uma coisa muito importante. Que a gente faça acordos. Sabe? Se você é um fornecedor de um determinado insumo e você diz para mim, olha, eu vou te entregar esse insumo no mês de agosto. Muito bem, nós estamos agora em 11 de agosto. Aí, quando chega em 30 de agosto, você não me entregou esse produto, eu já estou lá com a minha fábrica parada e você vai me entregar esse produto no final de setembro. Então, essa não é uma boa relação cliente-fornecedor. Então, enfim, a boa informação, o bom trabalho do fornecedor, ele vai ajudar a você trabalhar e produzir, entregar o que você precisa. Então, é mais ou menos por aí. É aquela dica, talvez, para o pessoal que está começando, que vender pode até ser a parte mais fácil do negócio, né? Depois tem muita coisa para acontecer. Exatamente. Assim, falando do nosso negócio, o negócio de sementes de milho, semente de sorgo, a venda ela acontece ali em poucos minutos. Você vai lá, faz um contrato, você vai comprar 1.000 sacos, o valor é tal, o prazo é X, o preço é tal. Muito bem. Isso é ali. Agora, a venda não é isso. Ela começou muito lá atrás. E ela não termina ali, ela continua. Você tem que fazer o seu acompanhamento pós-venda, tem que ver se você está entregando aquilo que você está prometendo. E aí vem o que eu falei daquele tripé, da honestidade.
Então, você tem que ser honesto para colocar claramente tudo isso. Então, vamos novamente particularizar um caso de um milho, por exemplo. Hoje a gente tem aí diversas doenças, enfermidades que atacam a cultura de milho. Você chega para um cliente seu e diz, olha, plante esse milho aqui porque ele não vai pegar nenhuma doença, você não precisa aplicar nada, ele é inoxidável. Tá? Aí chega lá na frente, acontece exatamente o contrário, e aí? Agora, se você diz para ele, olha, esse híbrido tem que tomar atenção nas doenças A, B e C. Para a doença A, vamos recomendar isso, isso, isso. Para B. Então, essa é uma honestidade. Você não pode, no momento de assinar o contrato de compra e vendas, você Prometeu que não existe, né? Prometeu que não existe. Prometeu que não existe. E aí, vamos voltar aos novos profissionais. A mesma coisa. A hora que você for para uma entrevista, você tem que prometer o que você pode entregar. Tem que prometer o que você pode entregar. Apenas contando um caso. Outro dia, conversando com um rapaz, ele me falou assim que ele foi para uma entrevista e perguntaram uma porção de coisa para ele e tal. E aí ele falou assim, eu só contei uma mentira. Só que essa mentira depois me pegou. Ele falou para o cara perguntou, você dirige? Dirijo, tenho carteira, dirijo muito bem e tal. Tá bom, o cara foi contratado. Uma semana depois, ele foi viajar com o chefe dirigindo. E chegou num determinado ponto, o chefe cansou, deu sono, falou, pega aqui no volante. Ele falou, puta que o pariu. E agora? O cara não sabia dirigir. Nossa. Ele não sabia dirigir. Então, uma pequena mentira. Ele falou, eu contei só uma mentira e essa mentira acabou comigo. Enfim, coisa desse tipo. E aí, você não pode enganar as pessoas. Né? Tem aquela máxima, né? Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, muita pessoa por pouco tempo, mas você não engana todo mundo o tempo todo. E é complicado, no meu ponto de vista, porque se você está numa entrevista de emprego, você está concorrendo com várias pessoas. Se Sim. você não se conhecer e não conseguir pontuar tudo que você tem de positivo, você pode perder a vaga justamente para aquele que contou uma mentira. Exatamente. E aí, se a gente fosse dar uma dica, porque eu converso com o pessoal novo e eu falo assim, olha, a responsabilidade é sua. Se você não está conseguindo se vender, mas com verdade, com ética, você precisa treinar. Porque você pode perder a vaga para alguém que está falando alguma coisa errada e você perdeu a oportunidade, inclusive, de entregar um bom resultado para uma empresa que está procurando pessoas boas. Eu acho que a gente tem... Você pode fazer uma limonada de vários limões, né? Então, por exemplo, eu acho que quando você entra num processo seletivo e você não é selecionado, eu acho que você tem que fazer uma reflexão, entender o que aconteceu. Por que eu não fui selecionado? Será que o meu treinamento profissional não foi adequado? Será que a minha postura não foi adequada? Será que eu estou com vontade de fazer isso que eu estou me propondo? Então, se você sair de um processo seletivo e não for selecionado, eu acho que não é você ir para casa e esquecer aquilo lá, não. Né? Você tem que sentar, refletir. O que aconteceu? Como foi? Será que o currículo que eu mandei estava adequado? Será que era... Eu mandei um currículo de 20 páginas. Eu podia ter mandado de 2 páginas, mas sintético, colocando exatamente quem sou eu. Então, sabe, fazer toda essa avaliação. E o que eu preciso mais? Naquela vaga, eu precisava falar inglês. Eu não falo inglês, eu preciso, então, de estudar inglês, eu tenho que estudar. Coisas desse tipo, sabe? Eu acho que é por aí. E nesse ponto de se conhecer, você vai conseguir saber aonde mexer, aonde pôr a mão e o que melhorar, né? É lógico, exatamente, porque aí você vê e faça uma autocrítica, né? Faça uma análise bastante honesta de si mesmo. Não vai achar que, eu não fui selecionado porque aquele cara não gostou da minha cara, ele achou que estava preferindo o outro candidato. Eu já fui lá com cartas marcadas.
Então, coisa desse tipo, eu acho que é ruim. É até um ponto que eu falo, você pode até ir numa entrevista que já tem alguém que está muito bem indicado, mas se você brilhar os olhos daquela pessoa, daqui a pouco ele tem uma outra vaga, ele te chama. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes isso acontece? E você tem vez que você muda durante o O processo. processo. Você encontra um cara, fala, esse cara está adequado. Aí depois você entrevista mais 1, 2, 3, de repente você acha, puta, o cara é esse, não era aquele. Uhum. Entendeu? Porque a outra coisa que os indivíduos têm que entender, eles não precisam ficar frustrados ao não serem contratados. Porque, muitas vezes, a maioria das vagas, elas têm um perfil adequado. Não é que você é pior do que o outro. É porque o seu perfil para aquela situação não era o mais adequado. Então, essa dica, mais ou menos. E uma dica também que eu gosto de falar para o pessoal, assim, no final da entrevista, normalmente a pessoa que está iniciando, que não está acostumado com entrevista, ele está tão eufórico que quando acaba ele não faz perguntas, né? O entrevistador pergunta, fala, se você quer fazer alguma pergunta, e a pessoa passa batido. E talvez é a grande oportunidade de perguntar qual o perfil que você está procurando, o que você está esperando, e o que você viu de pontos de melhoria no meu discurso, para até para uma próxima eu me adaptar, né? Normalmente a gente faz essa pergunta no final e eu vou te falar, talvez nem 5%. Normalmente, parece que o candidato, muitas vezes, parece que ele tem medo, ele está louco para acabar aquilo ali, sabe? Aí, quando o cara fala, você tem alguma pergunta? Não tem, não, e já sai de porta fora. Foi embora. Mas aí ele perdeu a oportunidade de se entender. Tem uma passagem sua que é de pesquisador, né? Justamente para ir para a parte de não é da diretoria, né? Da gerência de administração e depois diretoria. E de administração. Parte, porque a gerência de P&D você ainda está tecnicamente na pesquisa, né? Mas você foi para a área de gestão. Isso. O que você sentiu e qual que é o ponto de busca que um profissional tem que ter saindo da pesquisa e indo para a gestão? Na verdade, são pontos bastante distintos, né? Você sair de uma área em que você, na pesquisa, no desenvolvimento, na área de vendas, e você assumir a gestão. Você assumir algum cargo de gestão, primeiro, não pode ser alguma coisa feita de repente. Sabe? Não é que você hoje é pesquisador e fala, amanhã você diretor. Não. Especialmente nas empresas privadas, as coisas vão acontecendo com muita naturalidade. Então, o pesquisador que acaba tendo alguma vocação também para a gestão, para a administração, ele já vai se mostrando, porque ele já vai se interessando por alguns indicadores, já vai se interessando pela gestão, ele já vai opinando. Então, normalmente, as pessoas que saem de uma determinada área operacional para uma área gerencial ou administrativa ou de gestão, ele, muito antes de dar esse passo, ele já está se interagindo com as outras áreas. Isso, às vezes, nem é proposital. Isso é muito mais comportamental. Então, você tem, às vezes, indivíduos que, vamos exemplificar, um vendedor, que ele fica só naquele distrito dele. Outros vendedores, não. Ele está no distrito dele, mas ele quer saber como a regional dele está performando, como o negócio está performando, como que está sendo os custos de produção para essa safra. O custo aumentou, por isso eu tenho que vender um pouco mais caro. E outros não, outros simplesmente fazem assim,
Como que você aumentou o preço da minha semente? Então, tudo isso é um processo natural de você entender quem da área administrativa ou da área técnica acaba tendo um perfil para a área de gestão. E aí cabe ao gestor que está no momento ele identificar essas pessoas, ele identificar e traçar um rumo para ele, e ajudar as pessoas, porque isso ele está ajudando a empresa. Né? Não adianta um diretor pensar que ele hoje é diretor de uma empresa, é presidente de uma empresa, que ele vai ser eterno. Não, isso não existe. Então, ele precisa de preparar uma equipe que seja capaz de assumir as vagas. Então, eu sempre gostei, e aqui na empresa a gente sempre fez muito isso, do preenchimento de vagas com o próprio quadro. Sabe? Dificilmente a gente vai ao mercado procurar um gerente. Sabe? Você tem um profissional formado em casa que conhece a cultura da empresa. Exato. E ele vai subir naquele mesmo linha de raciocínio. Você tem profissionais que começaram muito cedo conosco e que vão seguindo uma carreira. Então, uma vantagem disso é que você já conhece o comportamento do indivíduo. Porque uma coisa é o seguinte, conhecimento técnico se adquire, sabe? Mas comportamento pessoal não se adquire, você nasce com ele. Você nasce com o seu comportamento, com a sua índole. Isso você pode até melhorar. É lógico que existem técnicas, inclusive, para melhorar. Tem pessoas que são muito explosivas e fazem alguma técnica e melhoram. Agora, quando você promove alguém, você já sabe com quem você está tratando. Você já sabe o estilo do indivíduo, sabe? Você já sabe que você pode confiar naquelas pessoas. Então, uma das coisas importantes na gestão é você ter uma equipe que você possa confiar na equipe. Sabe? Confiar, saber que você pode confiar em termos de que carga de trabalho que eu posso dar para ele, que confiança eu tenho nesse indivíduo, então, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a passagem, então, voltando à sua pergunta, a passagem da área administrativa, técnico-administrativa, para a área de gestão, ela acaba sendo natural. Ela acaba sendo natural. É lógico que tem algumas, você precisa, às vezes, fazer alguns estudos, estudar alguma coisa de gestão, um MBA na área, enfim, mas o mais é fazer a coisa naturalmente. Está muito na vontade da pessoa. Exatamente. As pessoas têm que ter... É aquilo que eu falei lá atrás, né? Tem que ter vontade de trabalhar, sabe? Vontade de trabalhar é você chegar na sexta-feira e falar, tá bom, amanhã vamos descansar, mas semana que vem estamos aqui de novo, hein, minha gente? Que a vida continua. É isso aí. E aí, olhando para essa ótica, quando eu entrei no mundo comercial, eu tive a oportunidade de participar de alguns treinamentos que justamente falavam de perfil de personalidade. E eu acabei percebendo que existem perfis que dão mais certo na área comercial, mas tem de todos. Sim. E o tem de todos é interessante também, porque quando a gente compõe um time, são vários tipos de visões diferentes que acabam contribuindo com estratégias, com entendimento de mercado que realmente ajuda a empresa a crescer. Pensando nisso, você acredita que tem um perfil ou qual o perfil que você acha que é o mais adequado? E quando a gente olha para um perfil que é um pouco menos adequado, qual que seria o caminho para essa pessoa se encaixar no jogo comercial? A gente tem diversos estudos mostrando diferentes perfis, né? E isso realmente a gente percebe. Você tem determinados indivíduos que têm um perfil comercial, né? Outros têm um perfil muito mais de gestão. Eu acho que, primeiro, a empresa como um todo, ela tem que... Eu não me lembro exatamente quais os perfis, mas acho que dependendo do estudo, são 4 perfis diferentes. A empresa tem que ter todos os tipos de perfil, a empresa como um todo. Porque não dá para você ter apenas aquele indivíduo que pensa
em vendas, e não dá também para ter apenas aquele pesquisador que fica lá estudando o tempo inteiro. Então, você tem que ter todos os perfis. Assim, a gente não pode dizer que um indivíduo está melhorando na carreira se ele não passa de uma área para outra. Você pode ter um indivíduo que é vendedor a vida inteira. Ele é vendedor a vida inteira e contribui com a empresa o tempo inteiro. Ele trabalhou 30 anos na empresa de vendedor, satisfeito, alegre, todo ano, fazendo planos. Então, a gente tem casos aqui, também particularizando, nós temos um caso de um colega nosso que ele deve ter, tenho a impressão que ele tem mais de 70 anos. Ele é vendedor. Ele traçou uma carreira horizontal, ele sempre ficou ali, cresceu e se desenvolveu dessa forma. E o impressionante é que você faz uma reunião da equipe e a apresentação dele é a mais otimista. Ele sempre traz planos, no mínimo, para 5 anos. Então, ele traz a venda do ano anterior, ele traz a venda deste ano e ele coloca um plano para 5 anos. Sabe? É uma verdadeira aula, sabe? Que esse cara dá, com uma simplicidade total. Mas ele dá uma aula para a molecada nova, que é um negócio impressionante. Ele tem mais de 70 anos. Caso real, tá? Uhum. É funcionário nosso, trabalha conosco há muitos anos e é fantástico. É a prata da casa, é aquele que move os novos à excelência, vamos dizer assim. É isso aí, sabe? E sempre sorrindo, sempre. Aí você vai na cidade que ele trabalha, ele conhece todo mundo e sabe que restaurante te levar, enfim, coisas desse tipo. Falando disso, que está muito ligado à paixão, eu queria te perguntar em relação à diferença de mercados, porque, na minha experiência, também trabalhei com sementes e com químicos. Adubo não, mas a gente está ali colado e vê a diferença. Sim. Eu percebo que a semente, ela é paixão. O agricultor se apaixona. O agricultor anda longe para ver um híbrido, para ver uma variedade. Isso. Químico, ele até que gosta, mas pode trocar de um ano para o outro. E adubo acaba sendo uma commodity mesmo. Adubo acaba sendo uma relação muito comercial. O que você diria para o pessoal novo em relação a isso? É realmente paixão? E qual que é o pulo do gato para trabalhar com semente? Eu acho que, na verdade, eu trabalhei no início da minha carreira, como falei, como pesquisador na Universidade de Viçosa, e a partir daí sempre trabalhei com sementes, né? Então, eu circulei, saí da Agroceres, fui para a Dow, voltei para o grupo Agroceres, sempre com sementes. E realmente acaba sendo uma paixão, né? Quando a gente vê o pesquisador, quando ele faz um cruzamento entre duas linhagens, ele já faz pensando assim, puta merda, aqui agora vai dar um híbrido produtivo, tolerante às doenças, com boa qualidade de grãos, enfim. Aí ele faz aquele cruzamento e ele fica esperando. Só que ele faz esse cruzamento hoje e o resultado vai acontecer daqui 6, 7 anos. Nossa. Então, tem que ter paixão. Tem que ter paixão para fazer isso. E, diferente da área dos químicos, em que você tem talvez um número limitado de moléculas, né? Então, muitas vezes, você tem uma molécula dura aí 20, 30 anos no mercado. Então, não tem essa dinâmica que tem na área de semente, seja semente de milho, semente de soja, semente de algodão. Então, há uma dinâmica muito grande. E isso cria esse perfil de profissional, de estar... Então, sempre que uma outra empresa lança um determinado híbrido, a gente fica louco para ver aquele híbrido. Não só ver o nosso, quero ver o que ele trouxe lá naquele híbrido. Uhum. Então, e isso talvez a palavra melhor para definir realmente seja que ela é uma área muito apaixonante. Então, e aí os momentos, a forma de apresentar é totalmente diferente, né? O dia de campo de híbrido e de variedade, o profissional tem que estar muito ligado no que faz o olho do agricultor brilhar, né? Isso. Então, você tem que entender, primeiro, aquilo que eu falei lá atrás, da informação. O pesquisador, ele trabalhando com uma boa informação,
ele vai criar produtos que atendem aquele mercado ou aquele perfil de produtores. No meio disso tudo tem a produção, a área de produção, e tem também que manter a qualidade daquele produto criado na pesquisa. Mas, enfim, ele parte de uma informação lá atrás. Ele tem que partir de uma boa informação de mercado. Então, nessa área nossa, eu acho que em todas as áreas, a inteligência de mercado ela é muito importante, no sentido de trazer as necessidades, as reais necessidades. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa inteligência de mercado para não trazer, às vezes, coisas muito imediatistas. Você, às vezes, tem um grande problema num determinado ano e, às vezes, você joga todas as suas cartas naquele problema. Uhum. Por exemplo, um caso típico no Brasil. Há alguns anos aconteceu na área de milho o aparecimento de uma lagarta, que foi a armígera, né? E todo mundo falou, a armígera é o grande problema, e vamos todo mundo focar em armígera. Vamos criar eventos OGMs tolerantes à armígera. Muito bem. O agricultor passou a entender, o agricultor e a pesquisa e toda a área técnica, a entender o manejo dessa nova praga, ela hoje está aí convivendo normalmente. Então, isso acontece bastante. Então, a gente precisa de entender as reais necessidades. Às vezes, talvez contribuindo com um exemplo nisso, a gente ouve, por exemplo, do campo, o agricultor ele quer um material mais rápido, e aí bate muito nessa tecla, mas como você mesmo disse, vem os desafios, e se eu produzir um material mais rápido, mas na minha genética o material mais rápido é tolerante ou não é tolerante aos enfesamentos, por exemplo, que é o grande problema da cigarrinha, aí sai um tiro pela culatra, né? Exatamente. E aí, você quer ver um exemplo nessa linha, mais ou menos? Nós tivemos, em alguns anos, agora, recentes, nós tivemos safrinhas muito boas, com muita chuva, e aí veio uma percepção de que o agricultor, de que o mercado estava tendendo a aumentar a população de plantas. Então, começou a se falar, hoje a população média recomendada está entre 60 e 70 mil plantas por hectare, isso vai passar para 70, 80 mil plantas por hectare. Então, há alguns anos começou a ter essa máxima. Aí, o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos? Nós tivemos uma safrinha normal. O que é uma safrinha normal? A safrinha normal, ela é uma safrinha com falta de água ou com restrições hídricas. E aí, quando vem a restrição hídrica, aqueles produtores que plantaram com uma população de plantas menor acabaram tendo melhores resultados. Então, será, sabe, porque a gente olha para os Estados Unidos, o americano já está plantando com quase 100 mil plantas por hectare, mas é uma condição completamente diferente, outra realidade. Então, será que aqui a realidade vai ser desse aumento de população? Então, coisas desse tipo que a gente precisa entender muito, não só entender o recado que o mercado está dando, mas também entender as interações que estão dentro dessas coisas. E esses recados, muitas vezes, eles acontecem para o grande público ou para o pessoal novo que está começando a enxergar o mercado em feiras agrícolas, em grandes dias de campo. O que você me fala desses eventos, de grandes dias de campo e feiras agrícolas? Qual que é a contribuição e como que você enxerga esse acontecimento? A grande contribuição das feiras, desses eventos grandes, é que é uma oportunidade de você trocar ideias. Sabe, quando eu vou a uma feira dessa, eu vou circular entre os diferentes expositores, sejam eles concorrentes ou não. Felizmente, eu tenho uma relação muito boa com a maioria deles, eu chego e converso com todos. Essa é uma maneira muito boa da gente se informar
e saber o que está vindo de cada um. Agora, se você chega numa feira e fica só dentro do seu stand, achando que você é o centro do mundo, aí você não tira contribuição. Então, a contribuição da feira é exatamente essa interação, porque ali você tem muita gente que conhece daquele tema no mesmo ambiente. Isso acontece nos congressos, isso acontece sempre que... A outra coisa que eu acho que o profissional não pode deixar de participar são desses eventos, tipo congressos, seminários, e aproveitar esses eventos para você fazer uma interação. Você tem que interagir com as pessoas, você tem que conhecer, você tem que conversar para entender a cabeça de cada um, porque senão você fica no seu mundo e pode ser que o seu mundo não seja o ideal. Então, a grande dica é, além de conhecimento técnico, você fazer network, né? Se apresentar e conhecer pessoas. A palavra moderna do momento é essa, network, que é você conhecer as pessoas e interagir com as pessoas, né? Isso, eu acho que isso é muito importante. E olhando para a sua carreira no atual momento, você veio para a gerência de serviço técnico, saiu da diretoria, que tinha grandes decisões, uma grande visão da floresta, e voltou agora para um toque de bola. Igual você falou, correr um pouco menos, tocar um pouco mais a bola, deixar o pessoal na cara do gol. O que você vê no mercado hoje? O que essa cadeira de gerência de serviços técnicos te mostra? E qual a dica para o profissional que está entrando no mercado agora, pensando no que você está vendo de mais moderno no campo hoje? Bom, vamos lá. Essa decisão da gente sair da diretoria, como você colocou muito bem, na diretoria você tem que ver a floresta, né? Você tem que entender a pesquisa, a produção, a administração, o jurídico, o RH, então você tem que estar realmente vendo a floresta. Depois, quando você passa por uma função gerencial, você vai realmente ver mais a árvore, né? Então, você vai limitar um pouco mais o seu olhar. No meu caso particular, eu fiz isso bastante pensado, em função já de todo o meu tempo de carreira. Não que eu esteja cansado, porque isso não é o caso, mas eu acho que as coisas têm que... As empresas e a vida ela tem que girar. E sim, eu acho que a mudança de cabeça, de gestão, ela também é muito salutar para a empresa. E está sendo muito para a nossa empresa. Então, a minha dica é essa, é da gente fazer as coisas com naturalidade. Fazer com naturalidade. E pensando em toda na minha carreira, né? Que eu me formei em 1976 e eu comecei depois fiz mestrado, como você já falou mesmo, e eu comecei a trabalhar em 1979, no século passado, né? Nossa! Então, é bastante tempo. E aí, eu acho que eu trilhei um caminho que foi que era muito... Se eu voltasse no tempo e falasse assim, como é que você quer a sua carreira? Eu quero mais ou menos do jeito como foi. Sabe? Eu quero, se eu estivesse formando hoje, eu gostaria de ter uma carreira como eu trilhei, sabe? Com bastante experiência. Eu acho que, voltando ao que eu falei no início, a experiência na área pública ela é muito boa, ela soma muito as pessoas para a área privada. Procurar sempre fazer, usando a sua palavra, um network. A vida inteira você tem que fazer profissionalmente um network, tanto com empresas públicas como empresa privada, sem preconceito, sabe? Na medida em que você tem algum preconceito, você limita o seu universo. Você limita o universo. Preconceito de qualquer maneira, preconceito de gênero, preconceito de raça e de empresa. Eu não posso pensar que a minha empresa é melhor do que a sua empresa.
Elas são Uhum. empresas diferentes. Ela não pode ser melhor nem pior, elas são diferentes, cada uma é São uma. modelos diferentes, São têm forma de modelos jogar diferentes. diferente. Uhum. Exatamente. Eu trabalhei numa empresa multinacional que me trouxe muita experiência. Muita gente fala, trabalhar em empresa multinacional é horrível, não sei o quê. Não, não. Trabalhei numa empresa fantástica que me deu uma experiência maravilhosa, que foi a Dow, uma empresa que tinha um modelo de gestão espetacular. Depois voltei novamente para a Grosseries, que hoje tem um modelo também de gestão muito bom. Enfim, tudo isso eu acho que a gente, olhando para trás, eu faria muito parecido. Faria muito parecido. Morei sempre em cidades pequenas, no interior. Morei muito tempo na cidade chamada Capinópolis, que hoje estou morando lá de novo, fica no Pontal do Triângulo Mineiro. Morei em Uberlândia, morei em Patos de Minas, em Rio Claro. Enfim, me mudei bastante e sempre gostei dos lugares. A outra coisa, você tem que gostar daquele lugar que você está vivendo. É ali que você está vivendo. A minha época de estudante de Viçosa, eu gostava de Viçosa e gosto de Viçosa até hoje. Tem gente que não gostava da cidade. Não, eu gosto de lá. Eu gosto de todas as cidades por onde passei, eu fiz amigos. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer na carreira. E aí, nesse guarda-chuva que você tá, você tem os gerentes, os representantes, e eles têm ATs. Qual que é a mensagem que você dá para essa turma nova, para os ATs? O que você fala para o AT quando você conhece ele ou quando está no processo de contratação? Normalmente, o assistente técnico, ele é a porta de entrada da empresa, né? Então, especialmente uma empresa como a nossa, nós optamos por contratar sempre pela porta de entradas, que são os ATs. Então, eu volto àquele tripé anterior. Então, muitas vezes, o AT que você está contratando, você não pode exigir dele que ele conheça tudo de milho. Não. Ele saiu de uma academia, ele saiu de uma universidade, pode ter feito um mestrado, um doutorado. A gente tem contratado muita gente com doutorado, especialmente para a área de serviço técnico e para a área de pesquisa. Na área comercial, muitas vezes, nós temos contratado, às vezes, indivíduos recém-formados. Agora, tenha vontade de trabalhar e saiba que, se você tiver vontade de trabalhar, você vai chegar onde você quer. Sabe? E seja honesto. Seja honesto. Então, a porta de entrada como assistente técnico, ela é muito boa para a empresa, porque nós vamos formando as pessoas e vamos entendendo o caráter de cada um. Eu acho que isso é muito importante. É a gente trabalhar com pessoas de bom caráter. Uhum. Não dá para trabalhar com mau caráter. Mau caráter não é para estar na sua empresa. Então, essa é infelizmente, ainda existe uma minoria no mundo, né, de pessoas que não têm boa formação de caráter. Esse não deve estar na nossa empresa, não deve ser seu amigo. Uhum. Né? Mas a gente procura sempre se cercar de pessoas de bom caráter. Eu acho que isso é muito importante. Aí, quando o indivíduo vem na porta de entrada como um assistente técnico, logo, logo a gente percebe o caráter. E quase sempre na entrevista a gente já consegue, sabe? Pela A história de gente vida dele, dá para dar uma entendida já de como dá que para é a dar uma pessoa. entendida, sabe? Eu não tenho errado muito, não, sabe, Giovanni? Eu não Uhum. tenho errado muito, não. Felizmente, a gente tem uma equipe bastante boa e com um caráter muito bom, sabe? E é importante a pessoa realmente ter essa vontade e a coragem, né, de assumir um grande desafio, de sair de perto de casa, de ir para uma região Isso. distante, de conhecer pessoas novas, né? Porque muitas vezes a gente tem vagas que são distantes, né? Então, no nosso caso, nós trabalhamos em todas as áreas agrícolas do Brasil. E aí, por exemplo, nós podemos, às vezes, contratar um indivíduo que precisa ir para o Pará, por exemplo. Uhum. Então, são indivíduos que são, às vezes, de Goiás, a gente vai mandar esse menino lá. Esse menino, né? Às vezes a gente fala menino, porque são pessoas entre 25 e 30 anos, que para mim é um menino, né? Então a gente vai mandar esse menino ou essa menina lá para o Nordeste, lá para a região amazônica, né? Tem que ter muita vontade, tem que ter coragem para fazer isso, sabe?
É realmente um ato de coragem, às vezes, do menino sair de Goiás e ir para o Pará, sair de Goiás e ir para o Maranhão, sair de Minas Gerais ou de São Paulo, enfim. O profissional recém-formado, na nossa área de agronomia, ele tem que saber que dificilmente ele vai ficar ao lado da família. Nunca se desligue dela. Seu porto seguro é sempre a sua família. Vai para longe, mas fique perto. Vai para longe, mas mantenha contato. Mantenha uma ligação, porque é ali que está a sua formação. A formação do seu caráter está na sua família. Claudião, se você pudesse voltar no tempo, se pudesse encontrar com o Cláudio Zago lá na formatura da UFV, o que você daria de dica? Assim, a maior dica, a dica que você entende para a carreira como um todo, que faria a maior diferença ou para acelerar a carreira ou para evitar uma dor? O que você diria? Voltar lá, a formatura em Viçosa é boa, porque aquela formatura é muito boa, né, Giovanni? Aquela formatura faz uma puta diferença. Não sei, talvez uma dica que eu daria é o seguinte: não recuse um desafio. Não recuse um desafio. Se você está numa empresa ou entrou numa empresa e disserem para você, olha, eu tenho um cargo de gerente e você foi selecionado para esse cargo. Tenha certeza de que você tem capacidade para fazer aquilo. Não recuse. Aceite o desafio, encare o desafio e fala, eu vou fazer bem isso aqui, vou performar de uma maneira que daqui a algum tempo eu estou sendo chamado para um outro desafio que eu não vou rejeitar, eu não vou recusar. Então, eu acho que eu nunca rejeitei, nunca recusei um desafio, sabe? Em toda a minha carreira. E uma outra coisa que eu acho que hoje o mundo está cada vez mais globalizado. Então, eu acho que é muito importante aos profissionais, além deles terem um conhecimento técnico, é muito importante para os profissionais terem proficiência em outra língua, especialmente inglês. Se o profissional tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, seja ele durante o curso de graduação ou logo após a graduação, não perca tempo, faça, porque isso pode fazer uma tremenda diferença, sabe? Você, ao ir para o exterior, ao fazer um intercâmbio, passar algum tempo no exterior, as portas do mundo se abrem para você. Então, você deixa de ser um cidadão apenas do Brasil. Você tem uma abertura muito grande e você pode sair e isso te dá uma confiança muito grande de você não só sair do Brasil, mas aqui mesmo, cada vez mais, os profissionais estão sendo demandados a terem conversas em outras línguas. E o inglês, principalmente. Inglês, normalmente, se você tem uma boa proficiência em inglês, você consegue, quase sempre, você consegue se virar bastante bem. Então, essas são algumas dicas pequenas que eu daria para aqueles profissionais que estão começando agora. E as duas se conectam muito bem, né? Porque a hora que você tem maior oportunidade para crescer na proficiência de uma língua estrangeira é bem no começo da faculdade mesmo. Exatamente. Que é uma hora boa de você experimentar o mundo e criar confiança também, né? É a hora que você, normalmente, a regra geral é essa, você ainda é solteiro, você pode ir para o exterior, depois que você casa, tem os filhos, é lógico que é possível, não é impossível de maneira nenhuma, mas é um pouco mais complicado. Já é um pouco mais complicado. E a molecada tem mais coragem, né? Sim. A molecada tem uma coragem tremenda, então eles vão e vencem. Eles vão e vencem. Então, eu tenho certeza que nós estamos com essa molecada nova
criando um mundo melhor. Eu tenho certeza que essa nova geração e as outras que vêm aí, cada vez vão fazer o mundo ficar melhor. Eu sou sempre um otimista nesse sentido. Sabe? Eu Ninguém concordo vai que escutar de mim. a quantidade de informação e conhecimento que eles têm acesso hoje agiliza muito o processo, né? É muito maior, sabe, da quantidade de informação que eu tive e que talvez você teve na sua formação. Então, hoje você tem informação num toque de dedo, né? E isso faz uma tremenda diferença. Então, acho que... eu sinto que nós estamos criando uma geração muito capaz e com muita disposição de fazer um mundo melhor, sabe? Não só na área ambiental, social e econômica. Muito mais consciente, né? Eu acho que é isso também. Eu acho que o profissional também tem que ter uma consciência, eu acho que isso no nosso ramo, uma consciência social e uma consciência ambiental, porque senão nós vamos entregar um mundo ambientalmente pior do que o que nós recebemos. Não pode, nós temos que entregar um mundo melhor. E social, nós temos que imaginar e pensar que a gente vai trabalhar para redução da desigualdade social. Acho que um grande problema do mundo, especialmente do Brasil, é que a gente tem uma desigualdade social muito grande. Então, e a nós profissionais de agronomia, nós temos um papel muito grande nisso, que é de produzir alimento de qualidade, produzir alimento em quantidade e a preços capazes de atender a essa população que sofre, que a gente tem essa responsabilidade. E comunicar também para o pessoal urbano quanto que o agricultor brasileiro ele é diferenciado, ele faz a sua parte, ele realmente contribui com todo esse processo de sustentabilidade do Brasil, né? Exatamente. Eu acho que esse ponto que você tocou é um ponto que tem me preocupado nos últimos tempos. O agronegócio precisa muito comunicar com o público em geral, sabe? Nós precisamos muito comunicar com Toda a comunidade, né? Com a comunidade, com a área urbana, sabe? Para que as pessoas entendam qual é o nosso papel. Nós não podemos, de maneira nenhuma, e eu vejo hoje, isso é muito preocupante, é como se houvesse um embate entre o agricultor e a comunidade em geral. Não é. Isso não existe. Então, eu vejo coisas, por exemplo, quando você tem um incêndio em uma casa na cidade, o morador da casa ele é vítima. Quando você tem um incêndio em uma fazenda, o dono da fazenda é o vilão. Então, não é isso, ele é tão vítima quanto aquele que teve a casa queimada. Agora, é preciso que a comunidade entenda, é preciso que a opinião pública entenda isso, entenda o que o agricultor está fazendo, o que a agricultura está fazendo para a humanidade. Porque se a gente voltar lá atrás, dizia-se que o mundo ia acabar por falta de comida, né? Que a população ia crescer em proporções geométricas e a produção de alimento em proporção aritmética. Isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque nós fomos capazes de implantar novas técnicas. E quem somos nós? Somos principalmente os engenheiros agrônomos e as ciências agrárias como um todo. Justo. Como um todo. Os agrônomos, veterinários, os tecnistas, enfim, a ciência agrária como um todo. Eu acho que isso é um papel que nós devemos fazer, sabe? Não criar embate, muito pelo contrário. Mostrar desamarrar esses nós e progredir. Desamarrar esses nós. É isso aí. Cláudio, muito obrigado mais uma vez. O Por papo nada, foi Giovanni. fantástico. Você passa voando, nem vi uma hora passar. Tá Obrigado bom. pela aula. Te agradeço demais e espero te encontrar pelo mundão afora aí. É isso aí, Giovanni. Vamos nos encontrar a qualquer hora. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista, pela conversa. Acho que quando a gente tem uma conversa agradável assim, a gente nem vê o tempo passar.
vamos falando das coisas que a gente pensa, estamos à disposição. Grande abraço para todos. Foi show. Grande abraço a todo mundo. Valeu, fica com Deus. Obrigado.